Fala galera, P2 por aqui. No vídeo de hoje vou passar para vocês o review de Adrenaline, jogo lançado pela CGE no ano de 2016, que até hoje continua no catálogo deles, pessoal. Então a gente encontra a venda, porém somente importado, tá? Até onde eu sei ele não foi lançado no Brasil, mas segue firme e forte aí como informação para quem gostar do jogo e quiser adquirir para procurar alguma forma aí de importá-lo, tá? Tanto que a CGE gentilmente disponibilizou essa cópia na Gen-Con do ano passado, né? Quero agradecer pela parceria, pelo carinho aqui com o canal P2BG, para que eu pudesse mostrar então para vocês. Vamos lá, turma, então aqui temos uma batalha, né, em tiros de primeira pessoa, como muito nós vimos aí em jogos de videogame. Então vou passar para vocês alguns detalhes aqui do que rola, né? Então a gente vai ter alguma familiaridade de vários jogos que a gente já encontrou e jogamos, né? Então no digital, tá? Então aqui a gente tem a arena. Já chama atenção, pessoal, que aqui nós temos então dois tabuleiros, né? Ó, vou separar aqui para vocês verem. Eles são dupla face. Isso significa que a gente consegue então ter quatro montagens aqui das arenas, né? De maneiras diferentes. Tá, então a gente pode escolher aqui como deixá-las, né? E até o manual mostra quais são recomendadas aí para mais jogadores ou com menos quantidades. E já aproveito para falar desse ponto, que aqui é um jogo para 3 a 5 jogadores. Se a gente jogar em 3, a gente vai precisar usar então aqui o boot, né? Nós temos aqui a carta, não vou me aprofundar tanto. Aqui eu estou mostrando uma partida para 4 jogadores, mas o brilho dele mesmo seria aí com 5 jogadores ou pelo menos 4. Tá? Porque aqui vai ser um tiroteio generalizado, né? Então, em resumo, os jogadores vão precisar aí coletar armas, né? E tem várias poderosas que atravessam paredes, que dão danos adicionais, para conseguir aqui, então, onde nós temos, né? Vamos chamar aqui nosso marcador de rodadas, que possui essas caveiras. Isso aqui eu achei sensacional, pessoal. Dá só uma olhada aqui, ó, essas caveiras translúcidas, né? Onde a gente vai, então, avançando aqui. Quando a gente chegar nessa última, então vamos contar a pontuação final, né? E declarar aí o vencedor. Adicionalmente, o jogo tem vários modos, tá? Então, aqui eu vou passar o básico para vocês, mas nós temos, né, um modo que os jogadores viram aqui, né, as suas ações para ter um Frenzy Mode aí, vamos chamar, né, que fica ainda mais doido, com ações mais abrangentes. Então a gente consegue ter alguns diferenciais para ampliar a rejogabilidade. Tá? Então vamos lá, aqui nós temos as armas, né, já dispostas em seções aqui, em áreas, né, específicas para a gente conseguir coletar, né? Então são esses 3 pontos, e nós temos junto com essa região que nós podemos coletar as armas, a área aqui de Spawn Point, né, onde tantos jogadores iniciam. Então a gente pega essas cartas menores aqui, pegamos 2, né, para fazer a seleção de uma delas para colocar aqui no ponto de spawn, onde nós vamos iniciar, e quando um jogador também morre ali, é eliminado, ele volta a partir de um ponto desse, tá? E a outra carta dessa a gente retém, onde elas vão trazer efeitos, que a gente pode gastar aqui uma munição para prover mais danos. Nós podemos usar o cubo que aparece nela para carregar uma arma, né? Já vou falar um pouquinho sobre isso. Então a gente também adquire essas cartas aqui, ó, nesses tiles que nós temos as munições para coletar e essas cartas menores. Tá? Aqui temos um estoque de armas que vão entrando nas reposições, né? Os jogadores não começam com armas. E vejam que a gente tem aqui, né, essas gotas, né, esses marcadores em formato de gotas aqui, ó, muito bacana também, que a gente coloca então quando a gente efetua danos ali nos outros jogadores, né? Então nós vamos preenchendo aqui, ó, inclusive eu preciso tirar esses verdes, devolver para o jogador ali verde. A gente vai colocando aqui, né, para avançar nessa trilha e depois contabilizar quem causou mais danos e pontuar conforme nós temos aqui embaixo, tá? Só que nós temos algumas situações que depois que a gente preenche, então vou mostrar aqui, ó, desse jogador que está com essa cor meio pink, né? E aqui a gente já tem a miniatura dele. Aqui, quando a gente chega então na região de kill, né, onde a gente conseguiu prover aí, né, o kill shot, vamos dizer assim, o jogador é eliminado, né? Então nós vamos contabilizar toda a pontuação, e o jogador que efetuou esse dano aqui, ele vai colocar então o seu marcador onde está a primeira caveira disponível, e essa caveira passa a preencher aqui a pontuação, né, do jogador que já foi eliminado. Então ele vai ficando cada vez menos valioso, vamos dizer, para que os jogadores passem a
para que os jogadores pensem em persegui-lo ou não, né? Porque enquanto esse jogador, para quem efetuar mais danos, vai passar a fornecer 6 pontos, os outros ainda, né? Outros poderão manter aí possibilidades da gente conquistar ainda os 8 pontos, sendo o jogador que mais efetuou dano, tá? Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem, eu vou conectar tudo isso. E esse outro espaço, né, se for o overkill, né, então se você for o jogador que colocar, não necessariamente, aqui, né, geralmente a gente tem um ataque quando você, porque se você não fizer o dano do overkill, automaticamente ele já vai morrer e nós já vamos contabilizar a pontuação. Então geralmente acontece aqui quando um jogador, né, muitas vezes é o mesmo jogador, né, que faz aquele dano adicional aqui em um ataque e ele consegue então colocar aqui, mas isso não é tão bom, porque esse jogador passa a colocar uma tag em você, né? Ele faz uma marca com uma das gotas dele aqui, ele faz uma marca e fica aqui em cima, como se fosse uma reserva que você já sabe que quando você tomar um próximo dano, tudo que você tiver aqui reservado, né? Você ficou na mira aí dos outros jogadores, essas marcações já vão descer aqui e prover o dano em você, junto com o primeiro que você passar a levar, né? Ali em sequência, né? O próximo, vamos dizer. Independente de quantos você já tiver levado, todos esses daqui vão descer, tá? Em sequência, inclusive, porque eles podem vir a causar, né? Inclusive aí um kill shot e assim por diante, tá? Então vamos às ações aqui, pessoal. O que a gente pode fazer nesse jogo, né? Aqui, elas ficam como se fosse, a gente tivesse já aqui, ó, o player aid, né? Nesse encaixe, e no verso aqui, ó, o frenzy mode, né? Mas eu vou falar para vocês das ações que nós começamos aqui uma partida. Nós podemos fazer 2 dessas ações disponíveis, tá? Então, ou a gente vai andar 3 espaços, né? Podemos repeti-las, inclusive. A gente vai andar e pegar alguma coisa, e se alguma coisa pode ser alguma arma que eu esteja num espaço, né? Aqui, que eu consiga fazer essa coleta e pagar por isso, né? A gente já vai falar um pouquinho dos custos das munições ali. Ou as munições nos espaços, né? Eu também posso fazer isso. Ou atirar, tá? Então, 2 dessas 3 ações. O reload, que seria eu recarregar a minha arma no final do meu turno, eu posso fazer desde que eu tenha, então, as munições, que são esses cubos aqui. Cada jogador começa, né, carregado aí com um cubo de cada cor, amarelo, vermelho e azul, e disponíveis na reserva mais 2 de cada, tá? A gente não pode ter mais munições do que essa quantidade. Isso aqui já vem certo, inclusive, para cada jogador, né, essa quantidade, e todos vão ter aí da mesma forma no setup inicial, tá? E aí, como eu falei, você pode usar uma carta dessa, né? Você não coloca o cubo na reserva aqui, que está na carta de ações de efeitos especiais, né? Você simplesmente anuncia, olha, eu estou pagando o recarregamento da minha arma com 2 cubos vermelhos, então um vermelho eu tenho no meu estoque, eu retiro daqui, gasto essa carta e, né, se eu precisasse pagar mais alguma coisa, eu retiro também do meu estoque, tá? Se eu tivesse mais cartas com outras cores de cubinhos aqui, eu também poderia usar. Tá? Então é dessa forma que a gente utiliza essas cartas de efeitos especiais, tá? Vamos lá. Ainda nas ações, pessoal, quando o jogador vai tomando dano aqui, a gente vai ficando mais rápido, né? E mais eficiente também, porque aqui a gente, a partir do momento que levou o 3º dano, ao invés de você fazer um movimento e a coleta, né? Pegar alguma coisa, você faz 2 movimentos e, né, a ação de pegar. Quando você leva aqui o 6º dano, né, você pode então andar e atirar, né? A gente começa apenas com a possibilidade de atirar e a gente vai ter que respeitar então o que cada arma permite, né? Então vejam que aqui essa arma ela permite atirar através de uma parede, né? A gente sempre considera a linha de visão quando eu tenho uma porta ou quando eu estou na mesma área. Tá? Aqui, por exemplo, ó, já teria uma parede, né? Esse jogador azul ele não estaria vendo os jogadores que estão aqui, né? Nós temos uma parede. Já nessa questão dessa arma, eu consigo atirar atravessando a parede, né? E causar aí os pontos de dano que estão marcando aqui, ó, são 3, tá? Eu tenho também como fazer ação. A maioria das armas aqui, né, a gente pode fazer uma ação principal e uma ação secundária. Aqui na secundária, veja que ele atravessaria 2 paredes acertando 2 inimigos, né? Vai prover 2 danos em cada um. Tá? Então a gente sempre olha as armas e as distâncias, ó. Vejam que essa daqui, né, seria um ataque corpo a corpo. Então, se eu estiver no mesmo quadrante aí do meu adversário que vai ser atacado, faço 2 de dano, né? Posso pagar aqui, ó, de repente um cubo amarelo para fazer o dano em mais um jogador, ó, tá vendo? Então aqui a gente também pode ter custos adicionais para fazer ainda mais ações
com as nossas armas, tá? O custo das armas, pessoal, quando eu vou coletar, eu já tenho ela parcialmente carregada, que são esses cubos aqui que estão na linha do nome da carta, né? Então ela já vem aqui, ó, o nome da arma, melhor dizendo, né? Ela vem aqui já com esse amarelo pago e você precisa pagar o que está embaixo. Se não tiver nada embaixo, beleza, você já pegou carregado ali. Então, nesse caso, se eu tivesse nessa área, né, para coletar uma arma, pegaria essa daqui, um exemplo, eu preciso pagar, então, da minha reserva um cubo vermelho para ela vir carregada. Se eu não tiver condições de pagar, eu não posso pegar. Tá? E aí na ação de reload eu não perco a arma se eu não conseguir pagar, mas geralmente aqui eu gosto de deixar a arma utilizada dessa forma, tá? Então quando ela está, se bem que o manual diz para você ficar com as armas na mão, tá? Mas se você quiser deixar na mesa, você pode então aqui carregada e aqui usada, né? A partir do momento que você carrega, tá disponível, beleza? É uma forma também de não precisar ficar segurando as cartas, tá tranquilo, tá? Então, no reload, né, ação aqui livre, depois no final do meu turno, eu posso então pagar os cubos que eu tiver com as cartas os que já estão aqui, como eu expliquei anteriormente. E aí eu também posso substituir as minhas armas, pessoal, né? Se de repente eu acredito que tem uma arma mais adequada, né, porque a gente só pode ter até 3, né, simultaneamente. Então, se eu quiser trocar a partir do momento que eu estou no local onde tem aí uma arma que me interessa, né, fazer a troca, eu pego, né, reponho com a minha. Então, tanto essa daqui vem carregada dessa maneira, né, como a que eu coloquei ali, mesmo que esteja descarregada, ela fica disponível ali com aquele recurso pago, né, aquela munição paga se outro jogador pegar, ou você mesmo, tá? Então, embora você tenha colocado descarregada, a partir do momento que ela entra, né, nessa área, ela recarrega automaticamente pelo menos aquele cubo que eu mostrei ali, né, na linha do nome da arma, tá? Como é que a gente faz aqui? Um detalhe que eu esqueci de passar é que quando a gente vai pegar, né, a gente anda e pega, eu não posso pegar e andar, tá? Então eu não posso inverter aqui essa ação. Então, por exemplo, esse jogador aqui, ele fazendo uma ação de andar e pegar, aqui eu tenho passagem, ó, então ele andou e pegou aqui essas 3 munições, então ele vai colocar, né, ali 2 cubos amarelos e um azul, ele colocaria aqui, ó, no seu estoque. Então os 2 amarelos aqui e um azul, ele passa a preencher ali no seu estoque, tá? E aí a gente retira, então, né, ó, nós já temos as marcações nas arenas, pessoal, onde a gente coloca, então, esses tiles, a gente retira, né, descarta e pega de algum ponto aqui, ó, a reposição, qualquer um, e coloca ali, a gente repõe ali então a munição que a gente acabou de pegar, tá? Dessa forma. Se ele tiver uma menção aqui de carta, então ele ganharia, né, um cubo vermelho e um cubo azul, e pega uma carta aqui de efeito especial, ó, nesse caso é uma carta que quando ele faz, ali, se ele quiser pagar um cubo de qualquer cor ali de munição, ele faz mais um dano, tá? Então a qualquer momento a gente pode utilizar no nosso turno essa carta, seja pelo efeito ou, como eu falei anteriormente, para apagar o cubo de munição, tá bom? Então aqui, pessoal, conforme os jogadores vão levando dano, né, vou pegar aqui, ó, então preencher, ó, vamos dizer que o azul colocou aqui, causou 3 danos nesse jogador, né? Depois nós tivemos aqui, ó, o amarelo em algum outro ataque que eles estiveram juntos, também colocou aqui, e a gente vai preenchendo dessa forma, tá? No final, então, eu vou colocar aqui pra gente, né, colocar a caveira. Vamos colocar aqui, ó, o verde, viu aqui também. O jogador que efetuou o primeiro dano, ele já marca um ponto, tá? E aqui nós temos tiles também, né, para poder ficar com a pontuação, e a gente deixa esses tiles virados para baixo, porque eles têm valor aqui 1, 2 e 4, né, e aí fica difícil, de repente, da gente saber de cabeça, né, depois com o andar da partida, quanto que cada jogador tem, né? Às vezes algum jogador tem muita quantidade, mas depois com a soma ele não é assim tão expressivo, tá? E aí, seguindo o que eu estava mostrando aqui para vocês, né, vamos dizer aqui, ó, o verde colocou, então fez mais alguns danos, né, vamos colocar aqui, ó, causou, vamos dizer que o verde fez, vou colocar mais um verde aqui, e beleza, ele encerrou aqui, então, esse ataque, ó, fez um ataque, gastou uma carta lá para adicionar mais um dano, tal, beleza. Só que ele não conseguiu eliminar, tá vendo? Então a gente vai pegar, vamos dizer que o amarelo depois no seu turno, mandou aqui, ó, o kill shot, né, e colocou dessa forma. Então ele vai pegar
Primeiro a gente vai contabilizar a pontuação, né? Então aqui a gente teve o amarelo com 4, o verde com 4 empatado, aí o desempate vai ser quem atirou primeiro. Então o amarelo vai ficar aqui na pontuação com 8, então ele já vai pegaria aqui 8 pontos. Depois a gente tem o verde com 6, né? E o azul com 4 mais 1, né? Por ter sido o primeiro a causar o dano aqui. Tá? Aí a gente vai pegar esse marcador amarelo e colocar então, porque vejam que aqui a gente também tem, né, uma trilha de pontuação para o final do jogo, então ele vai colocar aqui, tá? E colocou então essa caveira, né, passa a fechar a pontuação mais alta desse jogador que nessa rodada morreu e vai aparecer em outro spawn point, tá? E assim nós vamos seguindo até que a última caveira aqui, né, seja alcançada, né, a gente contabiliza toda a pontuação, e aí vocês podem também, aqui até falando da duração da partida, turma, as primeiras vocês podem jogar com 5 caveiras aqui, tá? Nessa daqui, uma partida padrão, nós temos 8, né, mas vocês podem administrar isso também para ter uma partida mais curta, né, o manual até fala, se for a primeira partida, você pode jogar com 5, ali para se familiarizar com o jogo, né? Então a gente tem como fazer dessa forma também, tá? Mas, turma, um jogo divertido, né? Principalmente aí para quem jogou bastante no videogame, né? Os jogos de tiro em primeira pessoa, né? Lembra bastante aí o que nós jogamos, muitos de nós jogamos no digital, né? E ele fica bacana porque a gente, principalmente essa questão, né? Que os jogadores vão valendo menos ponto, né? Então não dá para você considerar só o troco, né? Aquele jogador que te fuzilou e você fala, vou te pegar, né? Mas aí você também tem que pensar na sua estratégia, né? Para pontuar de forma inteligente, para não ficar só. Ou também se você estiver jogando, né, naquele modo que aí você não está mais se importando com a pontuação e você quer dar o troco, também vale a pena, diversão garantida. Tá, então fica esse registro aqui, pessoal, review de Adrenaline, né, agradecer mais uma vez a CGE pelo carinho, parceria aqui com o canal P2BG, espero que vocês tenham gostado, se divirtam com esse jogão aqui também, bons jogos sempre e até o próximo vídeo.